Muito bem, senhores. Vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário 2 da Universidade de Santa Cecília. Muito bem. Vamos dividir a tela com vocês aqui. Esse slide aí eu acabei de disponibilizar para os senhores aqui no grupo do WhatsApp. Estará... o quanto antes estará no portal do aluno. Muito bem. Hoje, o que nós vamos enfrentar, né? Hoje nós vamos enfrentar as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Nós víamos vendo o seguinte, que com o nascimento da obrigação tributária que ocorre com a ocorrência do fato gerador, quer dizer, com a ocorrência do fato gerador, surge um vínculo jurídico entre o sujeito ativo, fazenda pública, e o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Muito bem. Esse vínculo jurídico, que se chama obrigação tributária, se transforma em crédito tributário através do lançamento, que tem três formas: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Esse lançamento constitui o crédito tributário, transforma o que era obrigação em crédito. Muito bem. Esse crédito, como eu já disse algumas vezes, ele nasceu para ser extinto. Ele tem que ser extinto porque é devido, ele tem que ser extinto porque não é devido. De qualquer maneira, ele tem que ser extinto por uma das formas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do CTN, que diz: extinguem o crédito tributário. Inciso 1, o pagamento. Então, tributo lançado de ofício. O sujeito passivo foi notificado através do carnê do IPTU, por exemplo, lançado de ofício. Você vai ao banco, paga parcela única. Pronto, você tem extinção do crédito tributário lançado de ofício através do pagamento. Ou então, na forma do inciso 7º, dos tributos lançados por homologação. E nos tributos lançados por declaração também é assim. Ou seja, o contribuinte, verificando a ocorrência do fato gerador, calcula o montante, recolhe e aguarda. A autoridade administrativa vai ao contribuinte, verifica que foi recolhido corretamente e homologa. Está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 7 do CTN. Nós já vimos também outra hipótese de extinção do crédito tributário, que é a prescrição e a decadência, que estão no inciso 5 do artigo 156. Extinguem o crédito tributário. Inciso 5, a prescrição e a decadência. Muito bem. Além dessas três hipóteses, nós vamos ver todas as 8 faltantes que são previstas pelos incisos 1 a 11 do artigo 156. Antes disso, porém, a gente enfrentou as 6 formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que são a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. 6 formas, portanto, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós vimos que com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, esse contribuinte estará em situação regular perante a Fazenda Pública e terá direito à certidão positiva com efeito de negativa, a que se refere o artigo 206 do Código Tributário Nacional. Muito bem. E aí vimos todas as consequências da não suspensão da exigibilidade do crédito tributário
E daí a necessidade de que o crédito tributário tenha sim a sua exigibilidade suspensa, independentemente de ser implementada uma discussão ou não junto à Fazenda Pública, mas para que esse contribuinte se encontre em situação de regularidade, é preciso que o débito esteja, no mínimo, parcelado. Muito bem. Então vejam vocês, hoje nós vamos enfrentar as hipóteses de exclusão. Então nós vimos suspensão, hoje nós vamos ver exclusão. E na próxima aula terminamos de ver as 8 formas faltantes de extinção do crédito tributário. Muito bem. Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enfrentar a diferença entre isenção e imunidade, para depois então enfrentarmos a diferença entre isenção e anistia. Vejam só, senhores, só para adiantar, a diferença entre a anistia e isenção é muito fácil. Porque, vejam, o que é isenção? Isenção é uma hipótese legal, vejam, é uma hipótese legal, está na lei, que afasta, que exclui o crédito tributário. Ou seja, o crédito tributário não vai ser exigido. E anistia é a mesma exclusão, só que em relação à multa. Então, isenção exclui o crédito por inteiro e a anistia exclui somente a multa. Então, essa é a diferença básica entre isenção e anistia. A isenção abrange o crédito inteiro e a anistia não alcança o crédito inteiro. Parecem palavras sinônimas, veja, mas não são sinônimas. Em direito tributário tem significado completamente distinto. Isenção atinge a integralidade do crédito e anistia atinge somente a multa. Eventualmente alcança juros também, mas não é o perdão da dívida. Mas isenção é perdão também. Isenção é perdão da dívida. Mas é um perdão anterior à existência da própria dívida. Vejam, deixa eu vou explicar. Porque existe um perdão depois da dívida, que é a chamada remissão, que é outra hipótese de extinção. O perdão da dívida tributária que já existe. No caso da isenção, não. Eu estou perdoando antes da dívida existir propriamente. Mas ocorreu o fato gerador. O que eu quero que os senhores observem é isso. Bom, então, diferenciar isenção de anistia é fácil. A isenção vai abranger o crédito por inteiro, a anistia vai abranger somente a multa. O que é mais difícil, e aí é o que eu quero colocar, que demanda uma explicação um pouco mais demorada, é a diferença entre isenção e imunidade. Vejam, senhores. A imunidade, ela é um fenômeno sobre o qual já nos reportamos quando falamos do princípio constitucional da imunidade recíproca, que está no artigo 150, inciso 6, letra A da Constituição. Veja, nós já enfrentamos isso no semestre passado, mas deixa eu relembrar você. Olha só, o artigo 150 da Constituição, ele diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre. E aí elenca aqui, o primeiro ali tem A. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. E aí vai elencando outras hipóteses de imunidade, que é a letra B, por exemplo, templos de qualquer culto. A letra D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Muito bem. Então, o artigo 150, inciso 6, elenca uma série de imunidades. Muito bem. E aí, senhores, qual é a diferença entre
imunidade e isenção. Muito bem. Nós, no semestre passado, explicamos. Imunidade é uma hipótese constitucional de falta de competência para legislar sobre uma determinada matéria. A Constituição Federal, e somente a Constituição Federal, outorga imunidades. E ela outorga imunidades toda vez que ela fala, não incide, é vedado instituir. E veja, ela também outorga uma imunidade quando ela fala em isenção. Quando, na verdade, se o texto constitucional estiver falando em isenção, na verdade não é isenção, é imunidade. Explicamos isso por ocasião da interpretação do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Vejam o que diz o artigo 195, parágrafo 7º. Ele diz: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, nós vimos, já discutimos isso em sala de aula, mas nunca é demais repetir agora que nós estamos enfrentando a isenção, que quando a Constituição fala em isenção, ela não está, na verdade, instituindo isenção alguma. Ela está instituindo uma imunidade. Então, não divergem nem doutrina, nem jurisprudência, no sentido de que o parágrafo 7º do artigo 195 é uma hipótese de imunidade e não de isenção. Então vejam, o que é imunidade? Imunidade, senhores, é uma hipótese constitucional de falta de competência para legislar. Então, a pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal e municípios, essas pessoas jurídicas de direito público, em razão de um comando constitucional, elas não podem sequer legislar sobre a imunidade. Se ela legislar, só pode ser para confirmar o comando constitucional. Ela não pode contrariar o comando constitucional. Quando muito, a lei pode regulamentar o comando constitucional da imunidade. Então, se templos de qualquer culto são imunes a impostos, não pode uma lei federal, estadual ou municipal pretender exigir imposto de templo de qualquer culto. Muito bem. Ora, então qual é a diferença entre a imunidade, hipótese constitucional de falta de competência para legislar, e a isenção? É que a isenção, senhores, é uma hipótese legal de quê? De exclusão do crédito tributário. Ora, preste atenção. Na isenção, existe uma lei instituindo o tributo. Na imunidade, não existe uma lei instituindo um tributo. Na isenção, ocorre o fato gerador. Na imunidade, não ocorre o fato gerador, porque não existe a hipótese de incidência. Vejam, na isenção, nasce obrigação tributária. Na imunidade, não nasce obrigação tributária, porque não existe hipótese de incidência, não existe fato gerador. Então não ocorre o nascimento da obrigação. Na isenção, senhores, o nascimento da obrigação tributária ocorre, porém, o crédito tributário não será exigido. Por que não será exigido? Porque uma outra lei, que não essa, outra lei, vai estabelecer uma hipótese de exclusão
da exigibilidade do crédito tributário. Vou dar um exemplo de isenção. Por exemplo, a lei do IPI, que é a Lei 4.502/64, estabelece que incide imposto sobre produtos industrializados sobre automóveis. Incide. Então, o imposto sobre produtos industrializados tem como fato gerador a saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Muito bem. Então, uma indústria fabricou um automóvel, praticou o fato gerador do IPI. Nasceu a obrigação tributária. Pagar IPI. O crédito tributário, todavia, será constituído pelo lançamento. E o lançamento é feito por homologação. Então, cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. Muito bem. Só que uma outra lei, que não essa, outra lei, diz assim: olha, pessoas deficientes, pessoas portadoras de necessidades especiais podem adquirir um automóvel com isenção de IPI. Aí vem uma pessoa portadora da deficiência e faz o pedido, entra com o requerimento para a aquisição do automóvel com isenção de IPI. E aí obtém. Então o que acontece? Ela vai pagar IPI? Não, não vai pagar IPI. Mas ela vai pagar IPI em decorrência do quê? De uma imunidade? Essa imunidade do deficiente físico não está na Constituição. Está na lei, que diz pessoas portadoras de necessidades especiais. Aí tem várias hipóteses. Neoplasias também, neoplasias. Enfim, já discutimos isso. O autismo, pessoa portadora pessoa pertencente ao espectro autista tem direito a comprar um automóvel com isenção de IPI. Pessoas portadoras de necessidades especiais relativas à visão mesmo, a pessoa cega, o cego tem direito a comprar um automóvel com isenção de IPI, conquanto não possa dirigir o automóvel, evidentemente, mas ele pode contratar um motorista e ele pode sim adquirir o automóvel com isenção de IPI. Muito bem, veja, mas tudo isso em decorrente de uma regra isencional. Então, a imunidade está sempre na Constituição e a isenção está sempre na lei. Então, a lei, e não a Constituição, vai estabelecer, portanto, uma norma que exclui a exigibilidade do crédito tributário. Então vai ser emitida uma nota fiscal. Veja, outra questão importantíssima que diferencia imunidade e isenção. A questão relativa às obrigações acessórias. Por quê? Quando a regra é imunizante, não existe hipótese de incidência, não ocorre o fato gerador, não surge obrigação tributária e não há necessidade, portanto, de cumprimento de qualquer obrigação acessória. Então a igreja não tem nota fiscal. Você pediu uma nota fiscal da igreja? Você me dá uma nota fiscal por um serviço religioso prestado? Não, não tem. Não, eu quero a nota fiscal da queijadinha vendida na quermesse da igreja. Eu vou comprar essa queijadinha, mas eu quero nota fiscal. A igreja tem nota fiscal? Não tem nota fiscal. Veja. Agora, o automóvel comprado com isenção de IPI por um deficiente tem nota fiscal? Tem que ter nota fiscal. Por que a queijadinha não tem nota fiscal, mas o automóvel isento tem nota fiscal? Porque a queijadinha é uma hipótese de imunidade. Então, os templos de qualquer culto têm imunidade de todos os impostos. E a isenção é uma hipótese legal de exclusão do crédito tributário, que implica em cumprimento de todas as obrigações acessórias. Um comerciante vai emitir nota fiscal de produtos tributados e produtos isentos. E na emissão da nota fiscal dos produtos isentos, ele vai constar que o produto goza da isenção, a que pertine a lei tal, número tal, etc. Mas ele não vai recolher igualmente. Então veja, que não é pelo efeito que você determina a natureza jurídica da situação.
Porque na imunidade você não paga e na isenção você igualmente não paga. E por que você não paga é a mesma coisa? Não, senhores. Mesma coisa, eu dizia no passado que mesma coisa era um caminhão cheio de japonês. Mas hoje está muito diferente, porque os japoneses andam se produzindo de uma maneira bastante diferenciada e eles acham que nós, ocidentais, sim, é que somos todos iguais. Eles são bastante diferentes. Então, na verdade, enfim, mesma coisa é uma coisa que não tem nada a ver com esse diferencial de imunidade e isenção. São situações jurídicas completamente diferentes. A imunidade é uma hipótese constitucional de falta de competência para legislar. E a isenção é uma hipótese legal de exclusão da exigibilidade do crédito tributário. O resultado, sim, é o mesmo. Em ambas as situações. Ou porque eu tenho imunidade, ou porque eu tenho isenção, eu não vou pagar. Mas também existe uma terceira situação, que eu coloquei também para os senhores no semestre passado, mas cumpre enfrentar aqui agora, que é o ex-tarifário. O que é o ex-tarifário? O ex-tarifário é a alíquota zero de um imposto extrafiscal. Nós vimos que nós temos 4 impostos extrafiscais, que são importação, exportação, IPI e IOF. Esses 4 impostos têm objetivo eminentemente regulatório e não arrecadatório. E por conta desse objetivo eminentemente regulatório, muitas e muitas vezes o governo, por um exercício de uma política econômica ou mesmo de uma política de comércio internacional ou por outra razão qualquer, por exemplo, economia de energia elétrica, o governo altera as alíquotas desses impostos, 4 impostos extrafiscais, dentro dos limites estabelecidos em lei. Portanto, não se trata de uma exceção à legalidade, porque legalidade não comporta exceção, mas se trata de uma exceção, de uma mitigação do princípio da legalidade estrita, em que muitas e muitas vezes o governo fixa em zero a alíquota do IPI, por exemplo, de alguns produtos. Nesse momento nós estamos com a alíquota zero de IPI de produtos da linha branca. Por exemplo, a linha branca, geladeira, micro-ondas, estão com ex-tarifário. O que é um ex-tarifário? É uma disposição infralegal, ou seja, sempre um decreto do Poder Executivo, ou uma ordem de serviço, ou uma portaria, ou uma instrução normativa, mas um comando infralegal, que fixa em zero a alíquota de um imposto extrafiscal. Então eu tenho imunidade, hipótese constitucional de falta de competência para legislar. Isenção, hipótese legal de exclusão do crédito tributário. E ex-tarifário, uma hipótese infralegal de fixação em zero da alíquota de um imposto extrafiscal. Então eu tenho 3 situações jurídicas cujo resultado é o mesmo, mas que são juridicamente totalmente distintas. Ou seja, imunidade está na Constituição, a isenção está na lei e o ex-tarifário está em algum dispositivo infralegal, está abaixo da lei. Então, resulta daí que o ex-tarifário pode ser instituído a qualquer tempo e revogado a qualquer tempo. E aí vamos dar mais um passo. Vejam só, a isenção pode ser revogada a qualquer tempo? Não. Vejam o que diz o artigo 178 do Código Tributário Nacional. Ele diz: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. E o que diz o inciso 3 do artigo 104 do CTN? Eu não coloquei aqui para os senhores, vou ler aqui diretamente do meu código. O que diz
o artigo 104, inciso 3 do CTN. Ele diz o seguinte, olha o que diz o 104, ele diz: entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, inciso 3, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte e observado o disposto no artigo 178. Então, olha só, se uma lei revogar uma isenção, esta lei só entra em vigor a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Vamos imaginar que hoje, 26 de agosto de 2021, uma lei revogasse a isenção do IPI para pessoas portadoras de deficiência. Esta lei só entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Por uma razão muito simples. Porque lei que revoga ou lei que reduz isenção só entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Isto é uma norma legal da lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. Então, ex-tarifário institui-se a qualquer tempo e revoga-se a qualquer tempo. Isenção não é bem assim. Isenção se institui, mas para se revogar, há que observar o comando imperativo dos artigos 178 combinado com 104.3, que determina que ela só entra em vigor, a lei revogadora da isenção, só entra em vigor a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Muito bem, mas tem uma outra questão importantíssima aqui no artigo 178, que é o seguinte, veja o que diz. Se a gente lê desavisadamente, a gente não reflete corretamente. Observe, a isenção, vírgula, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto 104, no inciso 3 do artigo 104. Então vamos imaginar uma isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Veja, o que é prazo? Está falando em termo. Termo é elemento acidental do ato jurídico que condiciona a eficácia do ato a um evento futuro e certo. E o que é condição? Condição é um elemento acidental do ato jurídico que condiciona a eficácia do ato a um evento futuro e incerto. Então a morte é termo ou é condição? A morte é termo incerto, porque todo mundo vai morrer. Pelo menos até agora, todo mundo vai morrer. Que se saiba, a ciência não inventou ainda a imortalidade humana. Mas quando você vai morrer? Não se sabe. Espero que seja muito, muito, muito longe, né, essa data da sua morte ou da minha. Mas ela certamente vai acontecer. Então isso é um termo, não é uma condição. Agora, o que é condição? Condição é algo que pode ser implementado ou não. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o prefeito de uma cidade, você tem uma fábrica de pregos. E você tem 200 empregados, e você diz, vou mandar 100 embora. E eu, como prefeito da cidade, querendo manter os 200 empregos, chego para você e falo, eu te dou isenção de IPTU por 10 anos, desde que você mantenha 200 empregos. Então, isenção concedida por prazo certo, 10 anos. E em função de determinadas condições, 200 empregos. Só que o mandato do prefeito não dura 10 anos. Então, o prefeito terminou o mandato, entrou outro prefeito. E o prefeito fala, vou mandar para a Assembleia Legislativa, vou mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para revogar a isenção desse cara aí. Aí vem a Câmara, editam uma nova lei que revoga a minha isenção. E eu vou lá e sanciono. A empresa vai na justiça e diz, não. Essa aqui não pode revogar, amigo. Essa foi
uma isenção concedida por prazo certo, 10 anos, e em função de determinadas condições, 200 empregos que eu estou mantendo. Então, enquanto eu mantiver 200 empregos diretos, eu não posso ter a minha isenção revogada. Então, isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não poderá nunca, jamais, em tempo algum, nem por lei, ser modificada ou revogada. É uma característica da isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Veja, isso já caiu até no exame da OAB. Por quê? Porque quando a gente lê o artigo 178, a gente acaba não refletindo sobre isso. Que o artigo 178 estabelece aí dois tipos de isenção. A isenção concedida por prazo certo, em função de determinadas condições, que essa não pode ser revogada ou modificada nunca, não antes do prazo certo e determinado por ela própria, e a isenção concedida por prazo indeterminado. Aí é diferente. A isenção concedida por prazo indeterminado, essa sim, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo? Pode, mas tem que observar o 104.3. Ou seja, se ela revogar uma isenção em agosto, ela só pode cobrar esse tributo sem a isenção a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Eu vou dar uma interrupção aqui e continuamos. 1 minuto, por favor.